Não cabe todo mundo. Se o Flamengo não for perder o Arrascaeta, como acho que não vai, o De La Cruz, não vai perder. Já tá falando de Paquetá, ainda vem Claudinho, eu acho que, sinceramente... Paquetá, não acredito que vem. Talvez o Claudinho seja porque já não andou do Paquetá, né? Eu acho até o Claudinho poderia ser mais útil do que o Paquetá. Também ficar, 18 se milhões desdobrando. vale? Você pagaria? 18 milhões. Eu acho que se o Flamengo tem condições de fazer esse investimento, eu pagaria. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar o que a imprensa paulista anda falando sobre o nosso querido Mengão. Muito circulou nas redes sociais, né? Vem muito se falando aí sobre a possibilidade do meia Claudinho acertar com o Flamengo. Ele que tá jogando no Zenit lá da Rússia. É um dos grandes destaques da equipe, ali certamente um dos grandes jogadores. O Flamengo foi atrás do jogador e já demonstrou o interesse de retornar ao Brasil. Ele que saiu daqui, sendo destaque do Brasileirão, jogou muito pelo Bragantino, conseguiu fazer um bom pé de meia lá na Rússia e agora quer voltar pro Brasil. O Flamengo chegou lá com uma proposta de mais de 15 milhões de euros, uns falam que gira entre 15 e 18, o Zenit deu um passo atrás, já tinha aceitado alguns termos, o Flamengo inclusive já tem um material preparado para anunciar o jogador. O Vene Casagrande acabou vazando nas redes sociais dele uma foto ali que mostra o vídeo do Flamengo anunciando o Claudinho, ou seja, tá tudo certo. Falta só o Zenit cumprir com a palavra e acertar ali a negociação com o Mengão. E a imprensa paulista acabou comentando sobre a força do Flamengo, o poder do Flamengo em ir lá na Rússia e pagar uma quantia altíssima pelo Claudinho, ainda mais quando se trata do futebol brasileiro, onde boa parte das equipes não tem essa grana para investir. Então o Mengão foi lá pesado para tentar trazer esse jogador que certamente cairia como uma luva nesse time do Mengão, que já é muito forte e só se fortaleceria com a chegada do meia Claudinho. Vamos acompanhar tudo que eles falaram a partir de agora, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Flamengo Informa. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal Placar TV para que vocês possam acompanhar o programa Opinião Placar na íntegra. Assim, o Flamengo, meus senhores, tem dois reforços engatilhados. Um pode ser aquele tiro certeiro no alvo. O outro pode ser aquela pistolinha d'água. Entendeu? Pode não acontecer nada. Mas aí é onde eu quero entrar. Flamengo buscando acordo de 18 milhões para comprar 100% do Claudinho, que pode, inclusive, até não ser por 100%, pegar uma parte para destravar a negociação, que aí tá o Claudinho, que saiu no último final de semana meio bravo com o técnico e tal, mas como o Zenit contratou o meia da seleção russa justamente para essa posição, já prevendo essa possível negociação, a história começa a ganhar um corpo mais facilitado ao Flamengo. Então a gente pode até destrinchar o que pode agregar esse Claudinho. Bom, pode não, vai agregar bastante, mas como que se escala numa equipe que vai ter uma forte concorrência agora do meio para frente. E a outra negociação que está travada é com o Marco Antônio. O Marcos Antônio, né? Que é Marcos Antônio, enfim. Mas que é um jogador que pertence a Lazio, estava no PAOK da Grécia. Que teve uma passagem pelo Shakhtar. Mas que, sinceramente, cara, gastar essa energia toda por ele, eu tô achando muito desnecessário. Cara, eu vou te falar, até o Claudinho, assim... Porque claro, o Claudinho justamente pode fazer essa função centralizado também, como já jogava no Bragantino. Porque quando jogava no Bragantino, o Claudinho dividiu o setor ofensivo com o Arthur. O Arthur jogava aberto pela direita e ele como centralizado. Então ele pode fazer a função de camisa 10. Pra que gastar energia com um atleta que, na minha modesta opinião, é bem mediano? Claudinho não. Claudinho é outra prateleira. Marcos Antônio... eu confesso que vi muito pouco do Marcos Antônio, não consigo nem julgar, mas o que eu acho é que o Flamengo não precisa desse jogador nesse momento. Não. Né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes é pouco considerada, assim, traçando um paralelo, guardadas as proporções. É que nem o Mbappé chegando no Real Madrid. Você fala, vai melhorar o time, mas quem que vai sair, entendeu? Você acha que as pessoas não consideram 12, direito. Né? Não vai dar pra... Não cabe todo mundo. Se o Flamengo não for perder o Arrascaeta, como acho que não vai, o De La Cruz, não vai perder... Já tá falando de Paquetá, ainda vem Claudinho, eu acho que... Sinceramente... Paquetá, não acredito que vem. Talvez o Claudinho seja porque já não andou do Paquetá, né? Eu acho até o Claudinho poderia ser mais útil do que o Paquetá.
porque já tem o Gerson, que é de uma característica parecida ao Paquetá, enfim. Mas eu acho que o Claudinho, se vier, de fato, fortalece ainda mais um elenco que já é excepcional. É um jogador que eu, pessoalmente, esperava mais na carreira dele. Achei que ele fosse ser um jogador de seleção brasileira, de um grande clube europeu. Ele quis ir pro Zenit, esperava que a guerra fosse explodir, né? Mas mesmo sem guerra lá, os caras não liberam fácil também, né? Só libera pra China ou pra Arábia Saudita. Mas ainda o Zenit, quando estava na vitrine europeia, disputando as competições, muitos jogadores eram convocados para a seleção. Sim. O Zenit sempre teve atletas que foram cedidos à seleção. O problema não foi o Zenit, o problema foi a guerra. Mas eu acho que aí tem a questão, o cara tá na Rússia, uma competitividade muito baixa, tem poucos times bons na Rússia. Hoje em dia nem tem mais, né? Naquela época de CSKA, tal, até tinha um pouco mais de Spartak, enfim. Ele tá numa liga muito ruim, eu acho que isso é um problema também. O cara vem pra cá, não sei se já chega jogando num nível alto de competitividade, enfim, eu acho uma boa contratação se vier. Mas não acho que o Flamengo precise também ficar, 18 milhões vale, você pagaria? 18 milhões. Eu acho que se o Flamengo tem condição de fazer esse investimento, eu pagaria. Porque é um jogador a mais, entendeu? O campeonato não para em data FIFA, você perde o Arrascaeta, você perde o Dela Cruz, você perde o Varela, você perde o Vinha, você perde o Pulgar, o jogador se machuca. É isso aí, velho. O Flamengo estava lidando muito bem com a situação, chegou a abrir 4 pontos do Palmeiras, hoje está a 1 ou 2 atrás. 2, né? Sim, 2. Então, os caras estão olhando abriu o bico, né? Eu acho que o Flamengo está fazendo certo. É que agora os caras voltaram, né? Agora os caras voltam. Depois, até voltar, de repente o cara não volta num bom nível. Eu acho que se você tem dinheiro... esse é o ponto. O Flamengo é quem tem dinheiro pra isso. Eu contrataria, entendeu? O Flamengo a 2 pontos do Palmeiras, já ficou a 4, né? Agora, eu mediria o esforço que o Flamengo tá tentando de destravar essa história do Marcos Antônio, que, repito, é um jogador bem nível mediano pra baixo. Eu lembro dele no Shakhtar. Normal, nada. Claudinho é diferente. Claudinho é outro nível. Jogou na seleção brasileira que foi campeã olímpica. Não. Bateu, inclusive, a Espanha na final, sim, né? 7 jogadores desse time da Espanha que tava lá na Olimpíada. Agora, exatamente, o time campeão da Euro, né? Exatamente. Não. Claudinho, esse talvez seja aqui uma unanimidade na nossa discussão. Eu gastaria, em vez de um esforço, até porque nessa posição, Sormani, o Gerson, se precisar, pode jogar mais à frente, como um terceiro homem de meio campo, e não só segundo. O Dela Cruz pode fazer essa função. Tem o Arrascaeta e tem o Claudinho, ou seja, o Flamengo tem 4 jogadores que podem jogar numa posição em que só tinha um, que era o Arrascaeta. E em vez de gastar energia em Marcos Antônio, mas aí gasta energia no lateral direito. Eu acho que o Flamengo poderia, por exemplo, ir atrás de um atacante, pensando já na perda do Gabigol. Já traz um cara agora. Não, acho que até dezembro eu acho que é uma posição meio resolvida pro Flamengo. Mas, Luiz, pra mim, a posição que hoje a torcida do Flamengo não tem nenhum tipo de certeza, fixação, é a lateral direita. Também. Que é o Wesley e o Varela. O Varela tem jogado, né? Foi pra seleção, aliás, nem jogou, né? Mas ele é limitado. Vai pegar o lateral. O problema todo é que você tem laterais pra contratar. Isso é difícil, né? É difícil. Você vai contratar o Hakimi? Você consegue contratar? Não, o Palmeiras contratou você consegue contratar o Walker? Não. Você consegue contratar o Alexander Arnold? Não consegue. Quem mais que tem lateral direito aí que é bom? O Palmeiras apostou no Giai, que é um jogador de seleção de base da Argentina. Vamos dizer, o Palmeiras vende? Tem Mike. Não, aí vende. Quem mais que tem aí? Não tem. É uma posição carente mesmo. Ele tem que olhar e peneirar em América do Sul, peneirar no futebol mexicano, não sei, na Europa, consegue repatriar alguém. Então, vai saber. Peneirar, eles peneiraram com o Varela, não deu certo. Como já tinham peneirado antes com outro lateral, que era... Como é que era o nome do outro lateral? Tinha um outro lateral aí. Bom, enfim. Isla. Então... O Isla. Isla, era o chileno. E veio da Juve. Veio da Juve. Entendeu? Então, tem que contratar um lateral direito? Tem. Lateral esquerdo? Tem. Lateral esquerdo tá bem. Vinha e o... Sim, não, lateral esquerdo tá resolvido. Eles tentaram contratar o Danilo. Tentaram contratar o Danilo. O Tite pediu. Entendeu? Acho que seria legal. Pro futebol brasileiro. Claro que cabe. Pra seleção, não. Não, seleção não. Seleção esquece. não. Seleção é outro Mas nível. pra jogar no Flamengo? Cabe.
Cabe. Ele, Então, inclusive, seria- é flamenguista. Ele já disse que gostaria. Então, eu tentaria esse tipo de esforço. Você convencer um cara como o Danilo, como o Flamengo trouxe o Rafinha à época, né? Que também já estava perdendo Meio espaço parecido, na equipe, né? meio parecido, já com a mesma idade, enfim. Bom, é a tentativa que eu faria. Agora, não gastaria R$1 em Marcos Antônio. Eu Claudinho, realmente sim. não conheço praticamente nada do jogador, mas acho que se ele nunca fosse tão ouvi bom, falar, ele não estaria emprestado ao PAOK pela Não, Lazio. sim, estaria jogando na não. A Lazio não quis, não Eu teve nunca ouvi espaço falar numa disso. Quando eu equipe. jogava onde? Aqui no Brasil. Então, acho Não, que ele era a já- base do Atlético Paranaense e foi jogar em Portugal, essas coisas todas, entendeu? Ele se criou fora do Brasil. Mas, repito... É ele, né? A foto é dele. Hoje a Lazio não tinha ninguém. A Lazio, ela perdeu o Milinkovic-Savic pro Al Hilal e ele poderia fazer essa função e não conseguiu fazer. Ficou Não, Alberto. eles não São quiseram, Luís né? Alberto jogando hoje lá no meio. Então, assim, o Felipe Anderson foi embora. Ou seja, espaço abriu na Lazio. Espaço abriu para que ele pudesse se criar. Né? Então, e tá emprestado pro quinto, sexto escalão da Grécia, que é o PAOK, inclusive o time de onde surgiu o Abel Ferreira pro Palmeiras, né? Então, assim, com todo respeito, acho que o Flamengo tá dando 2 tiros. Um que vai ser na água e o outro, pra mim, que vai ser um tiro certeiro, né? Tem um superchat aqui do Luiz Fernando de R$5. O problema é que eu tô com um pedestal na minha cara. Daqui a Lê pouco aí a pra gente mim. lê. Você consegue ler, Sormani? Esse daí tá falando mais do Corinthians, né? Nós estamos falando do Flamengo. Se entrar algum do Flamengo, eu leio aqui. Mas Diz que obrigado, quem tá dando a Fernando. cara é o Valeu. Romero e mas não o daqui a pouco a Fagner, gente né? lê o do Luiz Fernando aí, né? Que ele tá dizendo que hoje quem está dando a cara pra bater é o Romero e não o Fagner. Mostra como o Romero é mais importante. Então tá aí um pouco do que eles falaram, né, sobre o Mengão e sobre essa lista de reforços aí. O Flamengo já andou indo atrás do Danilo da Juventus. Também foi atrás do Alexandro, que tá na Juventus, que tá em fim de contrato lá no time italiano. Tem essa novela aí com o Marcos Antônio da Lazio. O Flamengo tá numa negociação bem interessante ali. A Lazio quer vender, o Flamengo quer emprestar. Ainda não entraram no acordo ali, algo em comum para que as duas equipes possam fechar o negócio. Tem a situação do Paquetá, que ficou mais difícil. O West Ham não quer se livrar do Paquetá. O Claudinho, acho que é uma negociação que é muito boa. Basta o Zenit também querer, né? Porque eles tinham dado um ok, fizeram ali uma contraproposta, agora voltaram atrás. Muitos falam que eles estão indo atrás de jogadores que possam substituir o Claudinho para poder se livrar do atleta. Não querem vender antes de ter alguns jogadores ali à altura. Então tem essa novela que fica sendo especulada, mas a gente vê, né, como a imprensa acaba elogiando ali o Flamengo. Até os paulistas falam da força do Flamengo e como o Mengão, com o passar dos anos, conseguiu se sobressair em cima dos times brasileiros, né? O Flamengo tá muito acima, não só na questão de torcida, na questão de lotar estádio, na questão de venda de jogadores, mas também na questão financeira, onde o Flamengo pode chegar lá na Rússia e pagar 18 milhões de euros num jogador que é titular do clube. Então, assim, não são muitos times que conseguem fazer isso, em especial no Brasil. É importante ressaltar que daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!